assim foi a minha chegada aqui. Eu, minha mãe, meus irmãos, éramos 8, meu pai não veio. Nós tivemos muitas dificuldades aqui porque existia o preconceito da família sozinha, não é? Então, tivemos muita dificuldade, minha mãe doente. E minha mãe não era tuberculosa, mas estava um problema de depressão. Então, tivemos que enfrentar o problema aqui de trabalho, né? Meus irmãos mais velhos já enfrentaram o serviço. E nós tivemos bastante dificuldade, mas encontramos uma cidade tranquila, não é? Onde a gente não se dormia com a janela fechada, aliás, não se podia dormir, era de praxe, todas as casas tinham que dormir com as janelas abertas por causa da tuberculose, não é? Para entrar e sair o ar bem. Então nossas casas sempre foram assim. E esse foi o início da minha vida aqui. Estudei aqui. Meus diretores foi o Edésio, o Del Santoro, que era um desportista, ele jogava basquete. Então, o que havia em São José naquela época, o que era? Era a escola, o esporte, né? A turma de basquete, de vôlei das meninas. Havia a Associação Esportiva São José, onde havia os bailinhos. Havia um cinema em São José, que era não é o Cine Palácio, é o outro, não me lembro agora o nome dele. E só, não tinha mais nada que se fazer, né? Então a gente ouvia a rádio, a parte de lazer era a rádio, né? Então, por exemplo, trabalhar na rádio é como se fosse ser uma artista de televisão hoje, porque existiam as novelas, aquelas coisas, né? E a vida de São José era assim, vivia tudo em torno da tuberculose. Todas as casas, logo depois eu me mudei para a Avenida São João, nós alugamos uma casa maior, com mais conforto, e a Avenida São João inteira era praticamente de pessoas de doentes, né? Então a cidade era toda assim em volta da doença, né? Tudo era em volta dos doentes, das pensões, o médico era a parte, os médicos mais assim, em evidência, os fisiólogos, né? Então nós logo fizemos amizade com ele, aliás, já tínhamos amizade com ele, porque minha mãe, o primeiro contato com a sociedade em São José dos Campos foi com a Sociedade Doente de São José, porque ela já vinha conhecendo, já vinha frequentando os sanatórios antes de a gente vir para cá, né? Então a mamãe tinha muita amizade com o Dr. Dó, Dr. Além, esses médicos mais antigos da cidade que trabalhavam na área da tisiologia. Então os nossos amigos eram todos doentes. Então nós não ficamos conhecendo as pessoas sadias da cidade, ficamos conhecendo as pessoas doentes. Então nós até a parte assim de lazer, quando a gente não podia ir ao cinema ou não ia ao cinema, porque existia cinema nos sanatórios. O Sanatório Rui Dória, por exemplo, ele tinha um cinema que ele passava lá para os doentes, porque não podiam sair. Então muitas vezes nós íamos assistir lá no sanatório esses filmes. E tinham também aqueles doentes que já não moravam mais no sanatório, já tinham, eram ex-doentes, mas lá aqui em São José é assim, era doente, ou era doente curado, mas era sempre tuberculoso. Ele nunca deixava de ser tuberculoso. Então tinha os tuberculosos curados que não saíam de São José. E tinha os tuberculosos nos sanatórios que estavam doença em atividade ainda. Então nosso contato social foi mais com esse pessoal dos sanatórios e das pensões. E eu me lembro assim que nesses sanatórios era tudo gente nova, é lógico, todos os doentes eram jovens, né? Porque morriam cedo com a tuberculose. Então existia muito caso de amor dentro do sanatório. E nós acompanhamos esses casos. Eu era menina também, né? Meu enfoque era mais pro lado do romance, né? Saber quem estava namorando quem. Existia muito romance dentro dos sanatórios. As pessoas se apaixonavam, os doentes, pelos outros doentes. Então eu acompanhei isso, de muitos casais que começavam a se namorar no sanatório, muitos morriam, não é? Não chegavam a se casar, e muitos ficaram curados, se casaram e hoje estão aí com famílias bonitas, né? Então quando eu passo na rua assim e vejo
aquela menina que na minha época era criança, mas ela já era mocinha, era tuberculosa, namorando outro tuberculoso, eu fico muito feliz, porque eu me retorno também à minha infância e vejo que aquele amor surgiu ali com a doença, né? Então nós tivemos essa vida assim, muito em contato com os doentes. Depois, uma certa época, foi acabando isso, né? Foi acabando esse aspecto de cidade de sanatório. Aquela preocupação de não pegar a doença era uma preocupação constante. Na minha casa não era tanto, porque nós já convivíamos com os doentes. Minha mãe, ela não tinha aquela rejeição total, mas ela tinha cuidados, né? Eu, por exemplo, lembro quando meu tio, quando era vivo, ia na minha casa, então o prato dele a gente não podia chegar perto, a gente não podia entrar no quarto quando ele estava dormindo, nem quando ele ia embora tinha que fazer uma limpeza no quarto. Era uma praga esse negócio da doença. Mas mesmo com esse cuidado, minha mãe era mais liberal, tanto que nos levava para assistir filme lá, nossos amigos eram recebidos em casa, a gente fazia visita nos sanatórios e tudo. Mas sempre tinha aquele cuidado, né? Então minha mãe falava, e quando eu era mocinha, eu gostava de ver, porque todas as pensões tinham muitos jovens tuberculosos. Então eu achava todos eles muito bonitos, porque eram todos bonitos, eram pálidos, sabe? Assim, eu ficava assim, apaixonada por tudo que era tuberculoso, naquela fase de amor, né? Eu acho que eu vou me casar com tuberculoso. Eu achava que cada garoto que eu via assim, mas a minha mãe dizia, olha, não pode namorar doente. Doente não pode namorar, não pode nem chegar perto. E aí, como é que a gente sabia? A gente tinha algumas coisas que a gente sabia, né? Quando estava dentro da pensão, lógico que era doente, né? Mas, por exemplo, assim, na rua, como é que a gente ia saber que o danado era doente, né? Porque ele já estava curado, provavelmente podia sair, podia frequentar, mas a mãe não queria. Então tinha algumas coisas que a gente, de longe, ele já sabia. Por exemplo, se ele tivesse a orelha muito assim, de abano, a gente já sabia que era doente. E a orelha também era meio transparente, era sempre a orelha assim, meio transparentezinha, meio pálida, sabe? Então a gente olhava a orelha de abano, olhava também assim a mão da pessoa, sempre a mão do tuberculoso é meio funda aqui, sabe? Não é assim que nem a gente tá gordinho, não. A gente já olhava lá na mão do infeliz, lá para ver se tinha uma espécie de uma saboneteira aqui assim, né? E as pessoas também mais assim antigas, que a gente não podia conversar, não podia se aproximar, eles tinham um hábito, a gente olhava na barra da calça assim, se você visse que tinha um pijama embaixo, sempre aparecia um pedacinho do pijama, você já podia saber que aquele coitado era curado, porque eles tinham que passar a maior parte do tempo em repouso, deitado naquelas cadeiras espreguiçadeiras. Tinha muitas essas cadeiras aqui em São José, sabe? Eles colocavam até assim nas varandas, assim, e ficavam assim recostados, deitados. E às vezes eles precisavam sair por algum motivo, ou mesmo para caminhar um pouco, quando estavam melhor, mas eles não tiravam o pijama. Eles botavam a calça em cima do pijama. Sabe, aquela calça era só para não sair de pijama. E o pijama ficava aparecendo. Então você podia contar que aquele danado era tuberculoso. E a famosa boina. As pessoas mais usavam boina. Então você olhava aquela boina, aquela orelha assim. As mulheres, elas andavam sempre também de meinha soquete. Essa meinha curtinha assim. Você olhava assim e dizia, nossa senhora, aquela ali. Né? Então era assim que a gente reconhecia, né? O tuberculoso curado, mas nunca deixava de ser tuberculoso. Então a minha mãe, por exemplo, chamava atenção sobre isso. A gente não podia, por exemplo, beber água nos bares. Não usava copo descartável, sabe? Que esse negócio do plástico, essas coisas, é coisa muito moderna para mim. Então antigamente era vidro, né? Então não se podia beber água, nem tomar cafezinho, essas coisas, não deixava, porque a gente não sabia quem fazia, né? Era assim que a gente conhecia
E aí a gente ficava só, amor platônico, só olhava assim de longe, assim, já sonhava, né, com aquele jovem. E morria tudo, porque quem é que vinha para cá, para São José? Os tuberculosos, que eram os boêmios, aqueles que viviam à noite, a juventude, né? E pronto. É assim que a gente sabia como é que era a história.